E aí a ideia é a seguinte: a sala temática, né, essas salas temáticas aí que costuma acontecer na semana acadêmica, vai ter que ser, né, como tudo que está acontecendo agora, né, virtual, né? Então tem um ambiente aí de eu não sei nem bem como explicar o tipo de ambiente, que é um ambiente virtual, né, de apresentação. É tipo como se fosse um museu, né, virtual. Né? Vai ser esse o ambiente que vai ser usado para fazer as apresentações das salas e tal. Tá? Então ele me mandou a proposta, né, e aí a ideia é a seguinte: quem quiser participar da atividade, né, a atividade vai ser feita em grupo de 5 alunos, tá? E aí as pessoas que quiserem participar dessa atividade vão ficar liberados das atividades do segundo bimestre, tá? Então, aqueles questionários que tem na plataforma, né, as 3 atividades que a gente faz no segundo bimestre, quem for participar dessa atividade da semana acadêmica vai ficar liberado dessas atividades aí normais, tá? Então, ele mandou para mim um vídeo, né? Aquele vídeo explicando como que vai ser feita a atividade e tal. E aí eu mandei para vocês o endereço, né? Inclusive eu vou colocar aqui no chat para se por acaso alguém não viu ou não assistiu o vídeo, explicando direitinho como é que a atividade vai ser feita. Então pode abrir o vídeo aí daqui a pouco, tá? O vídeo é esse que está aí nesse link que eu acabei de mandar para vocês, tá bom? Então, quando vocês abrirem esse vídeo, é um videozinho curto, deve ter uns 10 minutos, onde o Adriano explica bem, né, como que a atividade vai ser desenvolvida e tal. E aí a ideia da atividade, o tema, né, é falar sobre Nikola Tesla, tá? Que é um cientista aí da área de eletricidade, magnetismo, né? Tem a ver com o assunto que a gente está estudando. Então, a proposta da atividade é falar sobre Nikola Tesla, sobre a vida dele, né, e a obra científica que ele fez ao longo da vida. Tá? Então, os grupos de 5 pessoas vão ficar cada grupo com um tema, né? E aí vocês vão pesquisar e vão fazer um trabalho em PowerPoint. Esse trabalho em PowerPoint ele vai ser colocado nessa sala de aula virtual aí. Sala de aula não, né? É tipo um museu virtual, tá? No dia da semana acadêmica. Tá? Então, a semana acadêmica ela vai acontecer, acho que na semana entre o dia 13 e o dia 19, se eu não me engano, de setembro, tá? E aí vocês vão ter até... Então, se o link não estiver disponível, eu vou pedir para o Adriano abrir de novo o link para vocês se inscreverem. Mas aí eu vou fazer isso, vou pedir para ele colocar lá o link aberto, pelo menos no máximo, até amanhã, tá? Para a gente poder definir logo isso. E aí passar para vocês os temas, né? Ele conversou com as turmas dele na semana passada. Então, ele deu um prazo de até o dia 23 para os alunos dele entregar, né, as atividades, né, os trabalhos, para a gente começar a elaborar a sala. Porque a ideia é vocês entregarem o trabalho para a gente, né, o trabalho do grupo, e aí a gente vai pegar esses trabalhos e colocar na sala. Então, quem vai ter o trabalho de construir a sala, né, e organizar a sala que vai ser disponibilizada, divulgada na semana acadêmica, vai ser eu e ele, né? Na verdade, mais ele do que eu, porque eu vou estar mais assessorando ele, ajudando ele. Tá? Mas ele deu até o dia 23 para os alunos dele entregarem as atividades. Como a gente começou um pouco mais tarde, então eu vou dar para vocês um prazo um pouco maior, né, uma semana. Então, se ele deu até o dia 23, a gente pode combinar aqui de vocês entregarem para a gente, né, no caso para mim, os trabalhos feitos até o dia 30. Aí dá tempo da gente organizar ainda a sala lá tranquilo, tá bom? Onde está o link da inscrição? Eu vou passar o link da inscrição aqui também, tá? Mas pelo que eu estou vendo, eu acho que o link já fechou até o dia de ontem.
Mas, de qualquer forma, vocês guardem esse link, porque eu vou pedir para o Adriano reabrir, e aí vocês poderem fazer as inscrições de vocês também, tá? Mas não demorem para fazer essa inscrição, não, para a gente poder ter já a definição dos grupos, tá? Para poder passar os temas, para não ter um tempo muito curto para fazer o trabalho. A gente está hoje aqui no dia 10, né? A gente está combinando de vocês entregarem até o dia 20, aliás, até o dia 30. Então tem um prazo aí de 20 dias, dá para fazer tranquilo. Tá? Mas se vocês deixarem muito para depois, o tempo vai ficar curto, né? Eu vou colocar aqui o link, tá? Aí vocês podem guardar o link com vocês aí, né? Copiar e colar num documento, né? Num Word aí, e aí para quando reabrir vocês poderem fazer a inscrição, tá? Como trabalha em grupo, só precisa que uma pessoa do grupo faça a inscrição por todo mundo, tá? Então, esse link de inscrição, vocês vão colocar ali o nome dos 5 componentes de cada grupo, tá? Cada grupo tem 5 componentes, tá? Aí, uma pessoa só do grupo, que vai ficar responsável ali como líder, né? Porque ele colocou lá na ficha de inscrição alguém que, né, se colocasse como líder. Então, pode ser essa pessoa que vai ser o líder aí do grupo, ir lá e inscrever o nome de todo mundo. Não precisa os 5 irem se inscrever, não, tá bom? Deixa eu pegar aqui o link. Assistam esse vídeo aí, é um videozinho curto, onde o Adriano dá toda a explicação direitinho, né, detalhado, do que vai ser feito, tá bom? Então, esse é o link da inscrição, tá? Eu não sei se ele está aberto ou não, alguém comentou agora aí que o link está fechado. Provavelmente deve ter fechado já, tá? Mas eu vou conversar com o Adriano daqui a pouco, né, mais ou menos depois das minhas aulas de hoje, que acabam 11, meio-dia, né? E aí eu vou pedir para ele abrir, deixar aberto lá. Tá aberto? Tá, beleza. Então, melhor. Mas não deixem de se inscrever logo, tá? Para a gente poder definir bem isso e poder passar os temas para os grupos, tá? Provavelmente a gente vai passar os temas por mensagem na plataforma, para dar tempo aí, não ter que esperar até a semana que vem, tá bom? Então fiquem atentos aí na plataforma, nas mensagens que a gente for colocando, para vocês terem mais tempo para poder fazer o trabalho, tá? Então, lembrando, isso que eu vou falar vale para mim, tá? Para as minhas turmas, porque o Adriano combinou outra coisa com eles lá. Quem for fazer, né, os grupos que se dedicarem à atividade e entregarem, né, no prazo, essas pessoas vão estar liberadas das atividades do segundo módulo, tá? Do segundo bimestre. Então, os 3 questionários, quem for participar da atividade não vai precisar fazer os 3 questionários. Se quiser fazer, né, só para saber se está sabendo a matéria ou não, fica à vontade, pode fazer lá na plataforma que não tem problema. Né? Mas aí vai contar para a nota da pessoa a nota que ela tirar na atividade da semana acadêmica. Tá bom? Pelo que eu entendi, tem que ser 5 pessoas. Foi o que o Adriano passou, né? Como a atividade é a ideia dele, né? A idealização dele, ele combinou que tem que ser 5, então vamos manter aí essa quantidade. Tá bom? E aí, se vocês forem tendo alguma dúvida ao longo da aula de hoje, vocês podem me perguntar aqui, tá? Hoje eu vou começar a falar ainda sobre o conteúdo da aula, né? A gente tem aí que discutir essa parte de circuitos elétricos e tal. E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas que forem participar da atividade da semana acadêmica, elas vão estar liberadas da atividade na plataforma, tá? Mas precisa assistir às aulas, tá? Até porque esse conteúdo que a gente está vendo é um conteúdo que costuma cair no Enem, né, com muita frequência. Então, para quem está pensando aí em fazer o Enem e tal, é bom vocês estarem sabendo, estarem por dentro desse conteúdo. Tá? Então, quem não for fazer as atividades da plataforma, porque vai fazer a atividade da semana acadêmica,
ainda assim é recomendável, tá, que assistam às aulas aí. Inclusive que vá lá na plataforma fazer a atividade também, né, só por teste, né? Só para saber se está conhecendo bem a matéria ou não. Se usa o e-mail do G Suite ou Gmail, eu não sei, mas é preferível vocês usarem o G Suite, né? Para tudo que a gente faz no IFE, é melhor a gente usar o G Suite, tá bom? Então, entenderam tudinho aí, né? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Manda mensagem também na plataforma. E aí, os temas eles vão ser passados para vocês, tá? E vocês vão ter até o dia 30 para entregar a atividade feita. Quem quiser entender bem detalhadamente como que a atividade vai ser feita, vai lá no vídeo que eu coloquei o link aí, esse vídeo do YouTube, que é o Adriano explicando como é que vai ser feito tudinho. E aí, nas próximas 2 semanas, né? A gente vai ter mais ou menos 2 semanas ou 3 daqui para frente, né, antes de vocês terem que entregar essa atividade. Então, nas próximas semanas, a gente pode também tirar aqui uns 20 ou 30 minutos da aula para discutir, né, o assunto, o tema do trabalho. Tá bom? Mas aí, para a aula de hoje, o que a gente vai fazer é continuar aquela discussão que a gente começou na aula passada sobre corrente elétrica. Tá? Então, a gente vai discutir aqui na aula de hoje as leis de Ohm. Só que antes eu vou fazer uma recapitulaçãozinha aqui do que a gente viu na aula passada, né? Porque, para relembrar, né? Então, na aula passada a gente falou sobre corrente elétrica, a gente definiu corrente elétrica, né? Deixa eu só aceitar quem está pedindo para entrar aqui. Então, na aula passada, a gente definiu a corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica é um fenômeno que ocorre quando você tem uma fonte de tensão, uma pilha, né? Uma bateria, ligada aqui por um fio condutor. E aí, quando você liga essa bateria, ou liga essa pilha no fio, o que acontece é que essa bateria ela fornece uma diferença de potencial, né? Ela gera uma diferença de potencial que faz as cargas elétricas livres desse material, do fio, se deslocarem no movimento bem ordenado. Tá? Então, como a gente tem aqui nessa figura, ó, um lado positivo, que é esse lado esquerdo, né? E um lado negativo, que é esse lado direito. Tá? Como eu tenho um lado negativo aqui à direita, né, o polo negativo à direita, e o polo positivo à esquerda, o que vai acontecer nos elétrons livres desse fio é que eles vão se deslocar, né, da esquerda para a direita. Tá bom? E aí eles se deslocam da esquerda para a direita, e aí a gente define a corrente elétrica através dessa expressão que está aqui. A gente pega a quantidade de carga que atravessa uma certa seção reta do fio, né, num certo intervalo de tempo, divide essa carga pelo intervalo de tempo, isso dá para a gente a medida da corrente elétrica. Tá? E aí a gente sabe que essa corrente elétrica que acontece aqui, ela é tão mais intensa, né, quanto mais forte for a DDP, né, a diferença de potencial produzida por essa pilha. Tá? Então, quanto maior a DDP, ou seja, quanto maior a tensão, né, gerada por essa pilha, maior é a corrente que vai surgir aqui nesse fio. Tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é isso, é a lei que é responsável por esse comportamento aí das cargas elétricas, que é chamada lei de Ohm. Tá? Então, a lei de Ohm, ela diz para a gente qual é a relação que acontece aqui entre a DDP, produzida pela pilha, né, pela bateria, e a corrente elétrica. Lembrando que quando você tem um circuito, né, uma fonte de tensão ligada por um fio, você precisa ter sempre ali no meio dessa ligação um elemento que seja um dissipador de energia, né, que a gente chama de resistor. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente está vendo uma lâmpada
ligada à bateria por esse fio. Tá? Então, nessa figura, a gente está vendo o tipo de circuito elétrico, né, mais simples que existe. Você tem uma fonte de tensão, a bateria ou a pilha, que vai produzir uma corrente elétrica, né, um fluxo bem ordenado de cargas elétricas, e aí você tem um elemento aqui, que é o resistor, que pega parte da energia desse movimento, que é aquilo que a gente chama de energia elétrica, né, e transforma numa outra forma de energia. Tá? Então, a corrente que sai aqui do polo positivo entra nesse resistor, atravessa ele e vai para o polo negativo, essa corrente, né, ela perde energia, vamos dizer assim, nesse elemento aqui, ó, no resistor. Tá? E aí a lei que diz para a gente como é que se relacionam essas três coisas, né? A DDP da bateria, a corrente do fio e a resistência do resistor, é a primeira lei de Ohm, que é essa expressãozinha que a gente está vendo aqui, tá? Então, esse V é a letra, né, que a gente usa para representar a DDP, a tensão produzida pela pilha, tá? Isso aqui é medido em volts, por isso que a gente usa a letra V. Às vezes aparece também a letra U, tá? É comum a gente encontrar por aí a letra U para representar essa DDP, tá? Então, V ou U, tanto faz, tá? Então, ó, a DDP ela é dada pelo produto da resistência do resistor pela corrente elétrica que acontece aqui no fio. Tá? Então, você vê o seguinte, se essa resistência aqui é uma resistência constante, né, que não varia, quanto mais DDP você tem, produzida pela sua bateria, maior vai ser a corrente, né? É só olhar para essa expressão aqui. Ó. Se esse R é um número constante, tá? Quando eu aumento o V, eu aumento o I. Tá? Então, o V e o I são diretamente proporcionais, tá vendo? Bom? Então, quem gera a DDP é a bateria, e essa unidade da DDP é o que a gente chama de volts, tá? Então, é o que a gente mede aqui no voltímetro. Essa unidade, o volts, né, que é de potencial elétrico, é um assunto que a gente até meio que pulou no primeiro bimestre. A gente falou de campo elétrico e daí a gente pulou para essa parte de corrente, né? Então, a DDP, né, que é a diferença de potencial elétrico, é medida em volts, porque o potencial elétrico, foi aquilo que a gente não via, é medido em volts, tá? Então, qual que é a função da DDP no teu circuito? É fornecer energia para esses elétrons se deslocarem pelo fio, tá? Para eles se deslocarem num movimento bem ordenado, diga-se de passagem, tá? E aí o resistor, qual que é a função do resistor? A função do resistor é dificultar o movimento dos elétrons, né? O resistor, ele pega parte da energia desse movimento e transforma numa outra forma de energia. Então, nessa figura aqui, a gente está vendo essa mancha amarelada, né? Que representa a transformação de energia elétrica em energia térmica, em calor, tá? Então, é isso que o resistor faz. Ele rouba parte da energia desses elétrons, do movimento desses elétrons, para transformar numa outra forma de energia. Por isso que a tensão cai quando a corrente atravessa um certo resistor, tá? Por exemplo, se eu pegar dois pontos aqui, onde não tem um resistor no meio desses dois pontos, a diferença de potencial é zero. Ou seja, a energia, né, dos elétrons não muda de um ponto para o outro, tá bom? Agora, quando os elétrons atravessam uma certa resistência, aí ele perde energia, digamos assim. Tá? Então, você tem uma queda de tensão. Tá? Então, quando você tem um resistor só no teu circuito, a queda de tensão que acontece aí é do valor que você tem de potencial nesse ponto, menos o valor de potencial que você tem no ponto oposto. Tá bom? Eu vou explicar isso melhor quando a gente estiver falando de associação de resistores. Tá? Então, essa é a primeira lei de Ohm, que relaciona tensão, ou DDP, né? Resistência e corrente elétrica. Tá? O I é a corrente, como a gente já definiu na aula passada. É o fluxo de elétrons, né? O fluxo de carga através de uma certa seção do fio. Tá? Vale a pena a gente lembrar também essas setas vermelhas aqui, tá vendo? Que representam o movimento da corrente elétrica.
está apontando do positivo para o negativo, tá? Isso porque a gente definiu na aula passada que o sentido, né, a orientação da corrente elétrica corresponde ao movimento de partículas positivas, tá? Então, se eu tivesse partículas positivas soltas, né, nesse fio, essas partículas positivas se moveriam do lado esquerdo para o lado direito, né? Do polo mais para o polo menos. Por isso que essas setas estão apontando nesse sentido, do mais para o menos. A gente sabe que os elétrons, né, que se movem nesse fio, eles vão no sentido oposto, tá? Então, os elétrons saem daqui, e aí eles caminham pelo fio, né, vindo do negativo para o positivo. E aí, dentro da bateria, esses elétrons retornam, né? É isso que a bateria faz. Ela pega esses elétrons que são depositados aqui e transporta eles de novo lá para o outro lado, para essa corrente ela ficar permanente aí nesse circuito, tá bom? Então, essa resistência que a gente está vendo aqui, ela cumpre um papel muito importante no circuito, tá? Se não existisse essa resistência, ou seja, se não existisse um elemento aí dissipador de energia, né? O que ia acontecer é que você ia ter um curto-circuito aqui. Você liga a bateria por um fio, né, com resistência desprezível, o que acontece é que você está produzindo um curto-circuito. Tá? Então, você precisa ter sempre um aparelho, um equipamento que roube parte da energia elétrica do movimento das cargas e transforme numa outra forma de energia. Tá bom? E aí a gente representa esquematicamente um circuito dessa forma. Tá? Ó, essas duas barrinhas paralelas aqui representam a bateria, né, a pilha. Então, a barrinha maior é sempre o polo positivo. E a barrinha menor é sempre o polo negativo, tá? E essa ondulaçãozinha que a gente está vendo aqui representa a resistência. Então, esse é o esquema, né, que a gente usa para representar um circuito elétrico, tá? Lembrando sempre que a barrinha maior vai ser o polo positivo da bateria e a barrinha menor o polo negativo, tá? Então, se você for definir o sentido da corrente elétrica nesse circuito, vai estar sempre, ó, orientada aqui do mais para o menos, da barra maior para a barra menor, tá? E aí aqui nesse slide a gente tem essa discussão sobre o que são resistores ômicos e resistores não ômicos, tá? Então, como eu falei, nessa lei aqui, né, a gente está assumindo que esse R tem um valor constante, né? Ou seja, a resistência do resistor não muda conforme o tempo passa, tá? Mas isso não é verdade na prática, tá? Na prática, por exemplo, essa lâmpada aqui, conforme ela vai esquentando, né, ela vai ficando mais quente, a resistência dela vai aumentando, o valor de R vai variando conforme a temperatura aumenta, tá? Mas se essa variação do R for pequena para uma variação grande de temperatura, então a gente pode assumir, né, para efeitos práticos, que essa resistência é constante, tá? E aí quando a gente assume que essa resistência é constante, a gente diz que o resistor ele é ômico, tá? Ele tem um valor de resistência que não varia por nada, tá? Então o gráfico que representa aí a relação entre V e I quando o resistor é ômico, vai ter que ser uma linha reta, né? Porque se isso aqui é um número constante, né? Se eu dobro o R, aliás, se eu dobro o I, o V dobra, né? Se eu triplico o I, o V triplica. Então, a relação entre V e I é uma relação de proporção constante. Ou seja, o gráfico vai ser dado por uma linha reta, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura. Tá? Então, esse gráfico aqui está mostrando o comportamento de um resistor do tipo ômico. Ou seja, a resistência ela não está variando. Aquele R ele está se mantendo constante. Tá? Então, se você pegar ó, a razão entre a DDP, né, ó, a voltagem aqui e a corrente elétrica, vai dar sempre o mesmo número. Ó. Pega esse valor aqui, que é 20, e divide por esse aqui, que é 0,4. Quanto que vai dar isso? Eu nem sei quanto que vai dar, mas enfim. Se você pegar 20 e dividir por 0,4, vai dar 50, né?
Se fosse 5, dava... Se fosse 4, dava 5. Né? Como é 10 vezes menor, então vai dar 10 vezes maior, 50. Tá? Então, se você pegar esse número 20 e dividir por esse 0,4 aqui, dá 50. Tá? E aí, se você pegar um outro valor de V, 40, e dividir pela corrente a correspondente, 0,8, vai dar o mesmo número, 50 também. Tá? Você pegar 60 e dividir por 1,2, também vai dar 50. Tá? Então, você está vendo que a relação de proporção aí está se mantendo constante. Né? A razão entre o V e o I está dando sempre 50, 50, 50. Tá? Então, para esse exemplo desse gráfico que a gente está vendo, a gente tem um resistor ômico de 50 ohms. Tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas a resistência elétrica, a unidade de medida é essa palavra aqui, né? Ohm, tá? Que a gente representa por essa letra, que é o ômega, né? Parece uma ferradura. Tá? Então, a resistência é medida em ohms. Tá? Nesse exemplo, dessa figura, a gente tem uma resistência que é de 50 ohms. Porque sempre que eu pego o V e divido pelo I correspondente, dá 50. Tá? É o que a gente está vendo escrito aqui. Ó. O valor do R é o V dividido pelo I correspondente. Tá? Então, se eu estou no V1, eu pego o I1. Se eu estou no V2, eu pego o I2. Se eu estou no V3, eu pego o I3 e assim por diante. Tá bom? Então, quando eu tenho um resistor ômico, essa razão aqui vai dar sempre o mesmo número, que é esse R aí que aparece na lei de Ohm, naquela lei de Ohm que está aqui em cima. Bom, no caso de um resistor que não é ômico, o gráfico, né, que faz a relação entre V e I não pode ser uma linha reta, tá? Porque se aquele R está variando conforme a temperatura aumenta, né, ou conforme o tempo passa, então o gráfico não vai poder ser uma linha reta. Como a resistência ela tende a aumentar com o tempo, né, ou com a temperatura, então o gráfico deve ser uma coisa do tipo o que a gente está vendo aqui nessa figura, uma parábola, né, com a boca virada para cima, assim, tá? Isso dá uma indicação de que a resistência está aumentando. Se você for pegar cada ponto dessa curva e traçar uma linha reta tangente, a inclinação dessa linha reta tangente está aumentando, tá? Então, isso indica que a resistência está aumentando com a temperatura. Tá bom? Então, na prática, né, a gente vai estar sempre lidando com resistores ômicos. Quase sempre, nos nossos problemas, a gente vai estar assumindo que a gente tem um resistor ômico. Tá? Ou seja, a resistência não varia por nada, não tem nada que faça a resistência mudar. E aí o gráfico de V em função de I vai ser uma linha reta. Tá? Depois a gente vê casos mais numéricos disso aí, tá? Tem a segunda lei de Ohm também, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês, mas a gente vai falar, vai discutir pouco a lei de Ohm nos próximos assuntos que a gente vai ver. A gente vai falar mais da primeira lei. Tá? Então, essa primeira lei de Ohm aqui, é importante a gente entender bem ela, tá? A segunda lei de Ohm, só para a gente complementar aí o assunto, né? Ela diz de que maneira que a gente pode calcular ou determinar a resistência de um resistor, tá? Então, quando você tem um circuito, por exemplo, esses circuitos eletrônicos, né, que a gente vê, por exemplo, no computador, ou então em qualquer aparelho eletrônico, geralmente, se você for abrir, né, e olhar esse circuito, você vai ver lá uns certos cilindrozinhos, né? Esses cilindros são as resistências, em geral, né, são as resistências. Ou é um capacitor ou é uma resistência, tá? Então, se você for observar esses circuitos eletrônicos, geralmente a resistência ela tem esse formato aqui, ó, um formato cilíndrico, tá? E aí a gente pode determinar o valor da resistência de um resistor desse tipo quando a gente conhece a segunda lei de Ohm, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois materiais, tá vendo? Aliás, dois materiais, não, dois corpos feitos do mesmo material. É o que está escrito aqui, ó, fios de mesmo material, tá vendo? Só que as dimensões desses fios são diferentes, tá?
Ó, o de cima, ele tem um comprimento L, enquanto que o de baixo tem um comprimento 2L, tá? Eles são feitos do mesmo material, mas as dimensões são diferentes. Essa área aqui é a mesma, mas o comprimento é diferente. O de cima tem comprimento L e o de baixo tem um dobro de comprimento, tá? Então, isso significa que esse resistor daqui de baixo, né, esse fio daqui de baixo, vai oferecer uma resistência que é o dobro da resistência do de cima. Embora eles sejam feitos do mesmo material, a resistência não depende só do material, depende da estrutura, né? Depende da forma do resistor também. Tá? E aqui do outro lado a gente tem um outro exemplo que é os dois objetos, né? Os dois cilindros, feitos também do mesmo material, o que muda é a área da seção aqui. Aqui você tem uma área A e aqui você tem uma área 2A. Tá? O comprimento dos dois fios é o mesmo, é L, nos dois casos. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer é que se você for comparar as duas resistências, o de baixo, como a área é maior, então a resistência que ele oferece, né, para a passagem da corrente é menor. Tá? Aqui, como eu tenho duas vezes a área, né, o de cima tem uma área A e o de baixo tem uma área 2A. Então, significa que esse resistor daqui de baixo, a resistência dele é metade da resistência do de cima. Tá? Então, o que a gente conclui? A resistência ela é proporcional ao comprimento. Então, se eu aumento o comprimento, a resistência aumenta. Tá? E é inversamente proporcional à área da seção. Então, se eu aumento a área, a resistência diminui. Tá vendo? Tá? De modo que vale essa regrinha que a gente está vendo aqui. Ó. A resistência de um certo fio, né, ou um resistor cilíndrico, ele é dado pela razão entre L e A. E esse ρ que a gente está vendo aqui é chamado resistividade, que é uma propriedade do material. Tá? Tem certos materiais que têm mais facilidade de oferecer resistência do que outros. Tá? E aí a informação do material entra nessa grandeza aqui que é o ρ. Tá bom? Então isso é a segunda lei de Ohm. O que a segunda lei de Ohm diz? Diz que quanto maior for o comprimento de uma certa resistência, né, de um certo resistor, mais resistência você tem. Quanto maior for a área, menos resistência você tem. Tá bom? E essa letra ρ aqui mede a resistividade do material. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um cilindro de madeira ou se eu tenho um cilindro de cobre, é claro que o cilindro de cobre, como ele é um material condutor, né, ele oferece menos resistência. Tá? Então, se esses dois cilindros forem idênticos, a gente vai diferenciar a resistência do um para o outro, né, através do valor desse ρ aqui, da resistividade. Tá? Então, a madeira tem uma resistividade muito mais alta do que o cobre. Tá? Então, ainda que você tenha dois objetos feitos com a mesma dimensão, né? Um de madeira, outro de cobre. Os dois têm a mesma área, os dois têm o mesmo comprimento. Tá? A madeira, como ela tem uma resistividade maior, o valor da resistência vai ser maior para o cilindro lá de madeira. Tá? E aí a unidade dessa resistividade no sistema internacional tem que ser essa que a gente está vendo aqui. Né? O Ohm, né, da resistência, vezes o M de metro. Tá? Essa aqui é a unidade de resistividade. Tá? Se você fizer uma análise dimensional aqui, né, você sabe que isso é medido em Ohm, o comprimento é medido em metro, a área é medida em metro quadrado. Aí quando você faz a análise, aí você chega à conclusão que esse ρ aqui tem que ser medido em Ohm vezes metro. Tá? Então essa é a segunda lei de Ohm. Só para isso ficar um pouco mais claro, né? A gente tem um exemplo aqui numérico de como que se aplica a segunda lei de Ohm, tá? Então, vamos supor que você tenha um fio de cobre. Né? O fio de cobre ele é um material que oferece pouca resistência, né? Porque ele é um bom condutor, tá? Então, aqui nessa questão, a gente faz a seguinte pergunta. Qual é o comprimento
de um fio de cobre, né, cujo diâmetro, ou seja, a largura ali da área, né, é 4 milímetros e a resistência é de 10 ohms. Ou seja, eu quero saber qual que é o comprimento que um fio de cobre tem que ter para ele ter essa resistência aqui, ó, de 10 ohms, sabendo que o calibre, né, ou seja, a largura da área, o diâmetro desse fio, é de 4 milímetros. Tá? Como o fio de cobre ele é um material bom condutor, ele tende a oferecer pouca resistência. Tá? Então, para eu ter um fio de cobre com essa resistência de 10 ohms, significa que esse fio ele tem que ser grande, ele tem que ter um comprimento muito grande. Tá? O que a gente faz é usar a segunda lei de Ohm para descobrir qual que é o comprimento que eu tenho que ter, um fio de cobre, para ele ter essa resistência de 10 ohms. Tá? Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui. A resistência é a resistividade do material vezes o comprimento que ele tem dividido pela área. Tá? Então, o que a gente tem de informação aqui nesse problema? A gente sabe o valor do R, da resistência. Tá? A gente sabe qual é o material que a gente está usando, é o cobre. Então, essa resistividade aqui, ela é conhecida. E a gente sabe qual que é o diâmetro desse fio, né? É 4 milímetros. Então, essa área aqui a gente pode determinar também. O que a gente quer saber é o valor do L. É a única coisa que a gente não tem de informação no enunciado. Tá? Então, a gente vai aplicar essa formulinha para achar o valor do L. Então, se o diâmetro do fio é 4 milímetros, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? O diâmetro de uma certa circunferência, de um círculo, é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 4, o raio é 2 milímetros. Só que eu vou passar isso para metros, porque a gente faz as contas sempre no SI, né, no Sistema Internacional. Tá? Então, esse milímetro aqui, esse M, né, a gente sabe que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Tá? Então, o meu fio, ele tem um diâmetro aí de 4 milímetros, então ele tem um raio de 2 milímetros, que em metros é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 metros. Tá bom? A resistência vale 10, está dado no enunciado. E como a gente tem o cobre, né, a gente sabe que o material do fio é cobre, a gente vai lá na tabela de resistividade e descobre quanto que vale essa resistividade ρ. Tá? O cobre, o valor da resistividade é esse que a gente está vendo aqui. Né? 1,7 vezes 10 a menos 8. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar essas informações e substituir na fórmula. Nessa fórmula aqui. Tá? Então, da onde que a gente vai tirar a área desse fio? A área a gente vai tirar dessa informação aqui, ó, do raio. A gente aprendeu na matemática, né, que a área de um círculo é πr ao quadrado, né? Então, se eu tenho que a área é πr ao quadrado, no lugar desse π aqui, a gente vai colocar o valor dele aproximado, né? 3,14. E no valor do R, a gente bota o raio que a gente sabe que esse fio tem. É 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, quando você faz essa conta, para a área da seção reta desse fio, você encontra esse valor aqui, ó, 12,56 vezes 10 a menos 6. Essa é a área da seção reta do fio. Tá? E aí, substituindo finalmente aqui nessa fórmula, o que a gente vai ter é isso que a gente está vendo aqui. Ó. O valor do R é 10, a resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 8, a área que aparece aqui embaixo é 12,56, né, vezes 10 a menos 6. O que a gente quer é descobrir o valor desse L. Tá? Então, quando você faz essa conta, né, ou seja, passa esse número aqui que está multiplicando para o outro lado, dividindo, passa esse que está dividindo para o outro lado, multiplicando, a gente chega nesse resultado. Ó. O valor do L é 7,39 vezes 10 a 3 metros. Ou seja, 10 a 3 metros a gente sabe que é 1 quilômetro, né? Então, esse fio, ele tem aí um comprimento de 7,39 quilômetros, tá vendo?
Então, para você ter um fio de cobre que tenha essa resistência aqui de 10 ohms, você precisa que esse fio ele tenha um comprimento de 7 km, quase 7,4 km. Tá? Então, com isso, a gente vê que o cobre é um material que oferece pouca resistência. Né? Para a resistência dele chegar no valor de 10, você precisa ter um comprimento de 7, né, quase 8 quilômetros de fio. Tá? Por isso que para circuitos simples, circuito pequeno, né, feito com fio de cobre, a gente assume que a resistência é zero, está entre dois pontos muito perto. Por exemplo, aqui, ó, essa figura, tá? Vamos supor que esse fio que está ligando os dois polos da bateria seja um fio de cobre. Se a distância entre um ponto e outro aqui é da ordem de centímetros, ou até de metros, né? Essa resistência que tem entre um ponto e outro é quase nenhuma, quase zero. Tá? Então, entre dois pontos, aqui, se não tiver um equipamento oferecendo resistência para o movimento desses elétrons, a resistência entre esses dois pontos é zero. Tá? Ou seja, a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos, vai ser zero também. Tá? Se eu estou num ponto aqui mais abaixo, a um certo potencial, um ponto mais acima vai estar no mesmo potencial, porque eu não tenho nenhuma resistência entre esses dois pontos, dissipando energia do movimento dos elétrons. Tá? Ao contrário do que acontece quando o fio chega nesse ponto, e aí eu comparo com outro ponto do outro lado da minha lâmpada. Agora eu tenho uma resistência considerável ali. Tá? E aí eu vou ter uma diferença de potencial, uma DDP, entre esses dois pontos. Tá? E essa DDP, para o caso desse circuito aqui, como eu não tenho nenhum outro elemento resistivo no meu circuito, a DDP entre um ponto aqui e um ponto aqui, que delimitam essa lâmpada, essa DDP vai ser exatamente igual à DDP que esse equipamento está fornecendo para o circuito. Tá bom? E a gente vai ver, isso vai ficar para a próxima aula, o que acontece quando eu tenho várias resistências, né, no meu circuito. Tá? Então, a gente vai ver na aula que vem as associações de resistores. Primeiro, a gente vai falar desse tipo de associação aqui, que é a associação em série. Tá? Você tem 3 resistores aqui, ou 3 lâmpadas, né, ligadas por um mesmo fio, tá bom? Então, a gente vai discutir isso aí na próxima aula. Certo? Alguma dúvida? Então, o que a gente viu aqui? Ó, a gente viu a primeira lei de Ohm, tá? Que é essa regrinha aqui, que relaciona DDP, resistência e corrente. E a gente entendeu o que é um resistor ômico. O que é o resistor ômico? É aquele que o valor do R, da resistência, não varia por nada, não muda por nada. Tá? Então, a razão entre a tensão e a corrente se mantém constante. Tá? No caso dessa figura, essa resistência é uma resistência de 50 ohms. Porque se você pegar esse valor de V e dividir por esse valor de I, dá 50. Tá? E aí tem a segunda lei de Ohm, que tem a ver aí com a maneira como a gente calcula as resistências dos resistores, dada a forma conhecida desse resistor. Tá? Então, essa parte aqui de associação de resistores fica para a próxima aula. A lista de presença está aí, tá? Por hoje a gente fica aqui, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí da aula de hoje ou da atividade da semana acadêmica, eu posso ficar aqui à disposição de vocês, senão já estamos liberados da aula de hoje, tá?
gente volta na semana que vem. Bom dia. Tchau, tchau. Vinícius, bom dia. Bom dia. Sobre a semana acadêmica, se a gente participar da sua sala, tipo, porque a turma do terceiro ano ia fazer cidades inteligentes. Quem Não, fizer parte. cidades inteligentes é o tema da semana acadêmica. Então, todo mundo vai falar sobre isso, né? Então, se participar, tipo, da sua sala, já tá com ponto na semana acadêmica, Não, a semana em geral. acadêmica é um evento, né? É um evento do Instituto. Os professores podem aderir ou não ali à semana acadêmica, né? Entendi. Aí, no caso, o Adriano propôs a atividade, né? E aí, para a gente que está entrando na atividade da semana acadêmica, no nosso caso, no meu caso, no caso da Adriana, a gente vai dar ponto. Mas isso não significa que vocês vão ter ponto com todos os professores, só com quem for participar, né? Eu não sei se foi essa a sua dúvida ou não. Não entendi, sim, obrigada. Nada. Bom dia. Mas no caso, depois eu. Bom.